Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso Giro de Notícias. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Temos aqui a confirmação do clássico Vasco e Botafogo em São Januário. Você vai ter mais informações sobre isso nesse vídeo. O jogo vai acontecer realmente na segunda-feira. Você vai ver aqui a divisão, de torcidas, etc e tal. Você vai entender tudo sobre essa partida. Vamos falar sobre o jogo contra o Cuiabá. Já tem a arbitragem definida e também está definido que Sebastião Ferreira deve ser o titular nessa partida. Vamos escutar Ramon Dias e também falaremos sobre a contratação de um jovem atacante do Nova Iguaçu que o Vasco confirmou no dia de hoje. Então depois da vinheta a gente vai começar. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo aqui no canal também, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando aqui da 1xBet. No comentário fixado desse vídeo tem o link da 1xBet e tem o código promocional do canal Machão da Gama que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito se você quer dar os seus palpites nos jogos do Campeonato Brasileiro ou qualquer outro campeonato, Série B, Série C, enfim. Você pode ir na 1xBet, o link tá aqui e você utilizando o nosso código promocional você ganha um bônus, beleza? Mais informações no comentário fixado. Bom, vamos começar falando aqui sobre Vasco e Botafogo, Ainda não tinha confirmação oficial, apesar do Vasco estar muito confiante que esse jogo realmente iria acontecer em São Januário, ainda não tinha a confirmação oficial da Polícia Militar, Mas a PM confirmou, deu o laudo que estava faltando ali e permitiu que o clássico Vasco e Botafogo aconteça, no estádio de São Januário. O jogo vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 6 de novembro. Vasco e Botafogo, segunda-feira, dia 6 de novembro, no estádio de São Januário. E a PM determinou, que o clássico tenha duas torcidas. Foi cogitado torcida única, mas isso não vai acontecer. O clássico terá as duas torcidas. A torcida do Botafogo vai poder comparecer nesse jogo, mas a carga de ingressos será de apenas 5%, tá? Então, 95% dos ingressos para a torcida do Vasco da Gama, 5% dos ingressos para a torcida do Botafogo. Então, acredito que cerca de 1.000 ingressos, serão disponibilizados ali para a torcida do Botafogo, porque São Januário atualmente está recebendo 20 mil torcedores, 5%, de 20 mil, dá mais ou menos ali 1.000 torcedores, deve ficar por aí a torcida do Botafogo em São Januário. Então, uma boa notícia, confirmado em São Januário o clássico Vasco e Botafogo. Vamos falar de uma vez aqui da partida contra o Cuiabá, nosso próximo adversário. Na quinta-feira, feriado, o jogo vai acontecer 5 da tarde lá na Arena Pantanal. E já temos a arbitragem definida para esse jogo. Ramon Abate Abel, esse que está aparecendo na sua tela, será o árbitro da partida entre Cuiabá e Vasco da Gama. Ramon Abate Abel será o árbitro, ele que apitou, se não me engano, a partida entre Vasco e América Mineiro, Aliás, América Mineiro e Vasco, partida realizada lá no estádio do América Mineiro, que o Vasco saiu vitorioso. Ramon Abate Abel vai apitar esse jogo. Eu gosto, tá? Assim, eu não lembro de nenhum lance polêmico dele contra o Vasco, etc e tal. Achei ele um bom árbitro e boa sorte pro Ramon Abate Abel nessa partida, que será muito importante, pro Vasco principalmente. Bom, falando ainda aqui de arbitragem, um pouquinho off Vasco, Ontem teve um lance, assim, muito polêmico a favor do Santos, Mais um. É impressionante como o Santos é ajudado nesse campeonato brasileiro, Ontem teve mais um lance polêmico, um pênalti polêmico a favor do Santos contra a equipe do Corinthians. E o árbitro Anderson Daronco, que apitou ontem a partida entre Corinthians e Santos, foi afastado pela CBF. O Corinthians fez o pedido de afastamento pela CBF e a CBF acatou o pedido do Corinthians, O Daronco foi afastado. Lembrando que o Daronco já prejudicou o Vasco várias vezes, o Vasco reclamou na CBF e nada aconteceu. O Corinthians foi e reclamou, o árbitro está afastado. É só mais uma prova que o Vasco realmente não tem, assim, peso nenhum, na CBF. Fazem o que querem com o Vasco faz notinha oficial e fica por isso mesmo, O Vasco não tem peso nenhum na CBF, infelizmente a arbitragem faz o que quer com o nosso time. Mas, de toda forma, eu fico feliz com o afastamento do Daronco, porque já prejudicou o Vasco em outros momentos. Infelizmente não foi afastado agora por prejudicar o Vasco, mas enfim, ter o Daronco sem apitar já acaba sendo também uma vitória aí para o povo vascaíno. Bom, voltando a falar aqui
da partida entre Vasco e Cuiabá e Vasco, na verdade, o Verratti está suspenso, né, nesse jogo. Quem deve jogar é Sebastião Ferreira. E o provável substituto, né, do Verratti contra o Cuiabá, o Sebastião Ferreira, não marca um gol há mais de um ano. Isso mesmo, um aninho que ele não faz um gol. A última vez que o atacante paraguaio balançou as redes foi no dia 9 de outubro do ano passado, na derrota do Houston Dynamo para o Los Angeles Galaxy pela Liga Norte-Americana de Futebol. Desde então, ele atuou em 22 partidas, sendo 9 pelo Vasco, jogou 866 minutos e não marcou nenhum golzinho. Esse é o Sebastião Ferreira. Enfim, vamos torcer para que o Sebastião Ferreira seja tipo um Fábio Gomes, né, no ano passado. Lembra o Fábio Gomes? Que veio, jogou muito pouco, mas fez um gol ali contra o Criciúma que foi importante demais para a temporada do Vasco. Que seja o momento também do Sebastião Ferreira aí contra o Cuiabá. Se fizer um golzinho, garantir 3 pontos, já vai ter valido a passagem dele. E quem fala sobre esse jogo contra o Cuiabá é Ramon Dias. A gente vai escutar aqui. No, todos los partidos son diferentes y todos los partidos tenés que programar. Ahora tenemos la vuelta de Paulinho, de Rossi, tenemos Eric, tenemos 4 jugadores y ahora tenemos más el punta, más Paulo que no lo vamos a tener, así que vamos a tener que preparar el partido. Eran muchas ausencias y lo que por ahí me sorprendió que en estos últimos 2 partidos tuvimos 3 expulsiones y de jugadores que son jugadores importantes. Ojalá que en el futuro no vuelva a pasar, porque si no prácticamente vamos a quedar con muy pocos jugadores para poder jugar. E aqui você atribui 3 expulsões em 2 jogos. ¿Cómo? Aqui sí. Você atribui. A mí me sorprendió porque fueron jugadas por ahí, no jugadas primero de amonestación. En la primera Paulo yo creo que no era para amonestarlo, y medio apresurado los árbitros para sancionar, principalmente los de Vasco, no los de los demás. Si no, a Vasco lo tienen muy cortito. Bom, e para terminar esse vídeo aqui, vamos falar de uma contratação que o Vasco fechou de um jovem atacante do Nova Iguaçu. O Vasco confirmou hoje, né, no site oficial, anunciou no seu site oficial, dizendo o seguinte: o Departamento de Futebol de Base do Vasco da Gama encaminhou o contrato por empréstimo do atacante João Vitor, do Nova Iguaçu. O atleta de 18 anos se destacou no Campeonato Carioca Sub-20 dessa temporada. Ele só poderá ser registrado pelo Vasco na abertura da janela de transferências em janeiro de 2024. O atleta já está treinando com a equipe Sub-20 e estará na Copa Atlântico Sub-19, que será realizada no Pernambuco nessa semana. João Vitor vai poder atuar pelo Vasco mesmo sem estar registrado, porque essa competição não tem a chancela da CBF, então ele vai poder jogar. O Vasco então acertou a contratação aí do atacante João Vitor, do Nova Iguaçu, 18 anos de idade, destaque do Campeonato Carioca Sub-20. Evidentemente, né, é uma contratação para a equipe Sub-20 do Vasco da Gama. O Vasco que tem uma parceria muito bacana com o Nova Iguaçu, né? Vem jogadores de lá. O Marlon Gomes, por exemplo, é um jogador que veio do Nova Iguaçu e o Vasco sempre faz esse intercâmbio bacana aí com o time da Baixada. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima.